Eu sou Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, e hoje o tema que trataremos é sobre a questão ambiental. Tudo chegou. As massas de gases de efeito estufa existentes na atmosfera já são suficientes para derreter as geleiras. Mais que isso, nós atingiremos 1,5 graus de temperatura acima da média pré-industrial ainda nessa década. Os efeitos já são sentidos no Brasil e no mundo. Posso elencar várias consequências, seja chuvas intensas, como ocorreu no Rio Grande do Sul, mas também em São Sebastião e em outras partes do mundo, queimadas, tempestades de poeira em várias regiões, por solos degradados, etc. Mas a questão é, por que isso está ocorrendo? Muitos não querem, inclusive, discutir as causas desses problemas na atualidade. E veja, os governos do mundo criaram uma coisa que se convencionou chamar de COP, que é Convenção das Partes, para discutir a questão climática. Nessas convenções se estabeleceu, inclusive vamos ter uma no Brasil, no Pará, no ano que vem, deveríamos parar de emitir gases de efeito estufa em 50% até 2030 e 100% até 2050. Entretanto, esse acordo não está sendo cumprido e por razões muito óbvias, inclusive. E é por isso que nós precisamos politizar e discutir. Vejamos, para parar de emitir gases de efeito estufa, a humanidade precisaria abolir, acabar com praticamente todas as tecnologias da segunda revolução industrial, ou seja, a indústria automotiva, a indústria de petróleo, as guerras. E a pergunta, e qual empresa, e qual estado, e qual país vai fazer isso? Porque fazer isso significaria uma brutal contração econômica no dito PIB em escala planetária. Mas precisaria, além disso, abolir todos os adubos químicos, ou grande parte dos adubos químicos nitrogenados, naquele famoso NPK utilizado em grande escala na agricultura do mundo, que é nitrogênio, fósforo e potássio, cujo efeito é a produção do óxido nitroso, que junto com o CO2 e o metano são os principais causadores do efeito estufa na atmosfera. Qual empresa vai fazer isso? Nenhuma. Esse é o grande problema. Por quê? Por uma razão também muito simples. Capital só é capital se acumular e se expandir. Se ele não acumular e se expandir, ele deixa de ser capital. E para acumular e se expandir, o capital precisa permanentemente transformar tudo e todos em mercadoria. Continuar lucrando permanentemente, utilizando-se de recursos naturais, matérias-primas, com mercadorias de prazo de validade pré-estabelecidos, e devolvendo lixo para a natureza. Inclusive uma particularidade, utilizando-se das próprias catástrofes causadas pela ordem do capital para lucrar. Veremos o caso das guerras. As guerras, além de gastar uma quantidade imensa de recursos e proporcionar à indústria armamentista, depois a reconstrução dos países é parte da lógica do capital, ou a reconstrução de lugares onde aconteceram catástrofes climáticas. É importante fazer um comentário sobre o tema, porque se tem a ideia e se dissemina a ideia, em parte verdade, que nós humanos somos os causadores do efeito estufa. E é evidente que nós precisamos de uma educação ambiental, não usar canudinho, não jogar fora o lixo, até porque no planeta não tem fora. É a nossa casa comum. Os grandes poluidores do planeta, que criaram e criam os efeitos, as causas de efeito estufa, são as grandes empresas, as grandes indústrias, e a maioria delas localizadas nos países mais ricos do nosso planeta. Esses são os causadores. Os responsáveis pelo aquecimento global e a destruição da natureza, no caso brasileiro, é o agronegócio. Vejamos, abrir um parênteses aqui nessa nossa
Prosa. O Brasil tem 80 milhões de hectares de terra. E destes 80 milhões de hectares de terra, 45 milhões são em soja e 21 milhões em milho. Dá 66. Resta 14 milhões em outros tipos de cultivo, como feijão, arroz, batata, mandioca e assim por diante. Mas mais que isso, o Brasil utiliza 150 milhões de hectares de terra com pastagem para a produção pecuária. O problema é que grande parte dessa produção são commodities agrícolas exportadas para a Europa e para a Ásia, grande medida para alimentar animais. O governo brasileiro, o Tesouro Brasileiro subsidia, sejam os créditos agrícolas para esse tipo de agricultura, subsidia através da Lei Candir, de que quem exporta não precisa pagar imposto. Ou seja, quem produz para o mercado interno e a comida para o povo brasileiro precisa pagar imposto, e quem exporta não precisa pagar imposto. É o Brasil que carrega o agronegócio nas costas e não o contrário. E o pior, e estes são causadores dos problemas climáticos no Brasil e no mundo. Grande parte das cidades hoje com glifosato na água são parte, a destruição dos biomas, as queimadas na Amazônia, queimada no Pantanal, para a utilização desse tipo de monocultura. Esse tipo de agricultura vai colapsar em poucos anos. Mas não é só agricultura. É um colapso anunciado com o agravamento das questões ambientais. Mais que isso, algumas empresas internacionais controlam o mercado internacional desses produtos agrícolas. Controlam as tecnologias, seja de sementes, de produção dos venenos, da indústria para a agricultura e o mercado internacional. São grandes conglomerados econômicos que centralizam e concentram essas atividades econômicas e ganham muito dinheiro, seja na concentração e domínio dessas cadeias de produção, seja na especulação financeira. Porque à medida que eles dominam essa produção, eles dominam o mercado internacional, que é comercializado, safras antecipadas nas bolsas de mercadoria e futuro. Esse tipo de indústria, além de produzir esses problemas ambientais, produz uma grave crise social. A fome no mundo é muito grande. Além da fome, o problema da desnutrição. E a concentração dessas empresas faz com que 60% da comida consumida no mundo sejam 4 tipos de produtos: soja, milho, trigo e arroz, que a indústria domina. É óbvio que nós precisamos mudar isso, mas a desnutrição afeta profundamente, física e psicologicamente, principalmente crianças e adolescentes em todo o nosso planeta. São gerações que serão afetadas muitíssimo por esse tipo de indústria de domínio da ordem do capital. O sistema do capital, calcado no lucro, é insustentável. É insustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista ambiental. Aí vem uma questão ideológica, inclusive a defesa de justificar os fenômenos da natureza na atualidade. Sempre existiu esses fenômenos. Óbvio que existiram fenômenos naturais. A vida remonta a 4 bilhões de anos e, nesse tempo, muitos fenômenos ocorreram e a vida sempre encontrou formas de continuar existindo e existir. Mas nós não estamos falando desses fenômenos históricos, nós estamos falando de um fenômeno que é a partir da industrialização no mundo e, portanto, somos nós, os seres humanos, aqui, as grandes empresas e o capitalismo responsáveis por esse crescimento. Nós somos, talvez, a única espécie que pode acabar com a própria espécie. É a única espécie que tem consciência de que ela poderá acabar com si mesma. O que nós podemos propor e debater? Nós, como MST, afirmamos categoricamente: é possível alimentar todo o planeta de forma agroecológica. Para isso, nós defendemos, sim, uma reforma agrária, que a terra, a água, as sementes, os recursos naturais, o conhecimento seja patrimônio da humanidade. Com agrofloresta,
com tecnologia. Nós não estamos falando de volta ao passado, nós estamos falando de tecnologia, de novas indústrias, que não sejam as indústrias de quinquilharias, como as do plástico, que, entre outras, acidifica os oceanos e assim por diante. Nós estamos falando de um novo tipo de assentamento, de cuidadores, cuidadoras das florestas, cujo centro seja a produção de alimentos saudáveis para o nosso povo e para a humanidade. Nós defendemos, sim, mudanças nos hábitos alimentares. É preciso criar um outro tipo de educação para ampliar os horizontes e o consumo de alimentos que alimentem a humanidade. Na Idade Média se alimentava com mais de 1000 tipos. Hoje, nas feiras nossas da reforma agrária, a gente traz mais de 350 tipos diferentes de alimento que podem servir, devem servir efetivamente para resolver os problemas da fome e da miséria. Nós podemos aproveitar o lixo orgânico das cidades com a coleta seletiva para transformar em adubo orgânico. Nós precisamos diminuir a distância de produção. As produções são feitas a uma longa distância, transportadas normalmente por caminhões. É preciso criar hortas, quintais, etc., mas é fundamental fazer uma revolução na agricultura brasileira e mundial. E a reforma agrária é parte dessa alternativa. Nós decidimos plantar 100 milhões de árvores. Nós tínhamos consciência de que isso não resolveria o problema do planeta, de que são necessários plantar bilhões, além de parar de emitir gases. Mas o fato de plantar 100 milhões é para gerar uma simbologia na sociedade brasileira. E como nós nos fazemos ao fazermos as coisas, quando nós estamos plantando uma árvore, nós estamos plantando dentro de nós o cuidado com esse espaço terreno, com o nosso planeta. Quando nós decidimos fazer doações de alimentos para as periferias e para o povo que precisa, e agora fazer marmitas para os gaúchos que enfrentam essa dificuldade, nós tínhamos clareza que não iríamos combater o problema da fome e da miséria em todo o mundo. Mas a simbologia de preparar e entregar é para nos fazermos nós mesmos mais humanos. É possível mudar essa situação. Quem perdeu a crença na humanidade deixou que o individualismo mais embrutecido o tomasse conta. Praticamente, esse que não acredita no humano e na humanidade morreu internamente. E é uma das piores formas de se morrer. Porque quem perdeu a crença da humanidade está tão morto que não se dá conta de que a própria existência dele dependeu de muitos seres sanguíneos e outros para a sua própria existência. Quem perdeu a crença na humanidade, nessa ideia de sociedade, sociedade vem de sócio, de que é possível mudar esse mundo, não tem perspectiva como humano e como projeto. Precisamos, e não tenho nenhuma dúvida, fazer muitas revoluções. Muitas revoluções na política, na economia, no social, na ecologia, na estética, na ética. A revolução, evidentemente, não se faz com seres humanos embrutecidos. Ninguém dá o que não tem. E uma revolução se faz com e pela humanidade. É preciso, evidentemente, mudar esses paradigmas e superar a ordem do capital. Mas é preciso discutir novos paradigmas. Que sociedade a gente quer produzir? Que paradigmas de bem viver nós queremos? Que paradigmas de sociedade, de felicidade, de sociabilidade? Tem gente fruto dessa ideologia dominante, evidentemente, que só pensa nele. Acumular, acumular, acumular. E não vão levar absolutamente nada. A questão não é essa. Isso é inexorável. A questão é o que nós queremos para as nossas vidas quanto humanidade. Eu quero conclamar, muito especialmente as crianças, adolescentes, a juventude e todos e todas, a nós projetar e construir esse projeto. É preciso aprofundar o diagnóstico dessa realidade. É
preciso debater, mas é preciso construir e lutar por esse projeto. Esse projeto será feito a muitas mãos. Vamos revolucionar permanentemente. Vamos enfrentar os desafios da atualidade, vamos plantar aqui, agora, aquilo que a gente quer que as futuras gerações colham amanhã. Abraços!